Dzień dobry. Vamos lá, então? Nós vimos nas aulas anteriores, nos primeiros dois vídeos da lição 11, resolvemos aqui alguns exercícios, né? E agora vamos passar para a próxima etapa, né? Nós iremos ver a partir de hoje, então, as palavras comigo, conosco, convosco, contigo, essas coisas. Por exemplo, ó, vamos começar direto ao assunto aqui, ó. Z kim Andrzej rozmawia, ou seja, com quem o André conversa. Z kim Andrzej rozmawia? Aí a resposta, Andrzej rozmawia, por exemplo, ó, ze mną. Então, z kim Andrzej rozmawia? Ze mną. Ou seja, o André conversa comigo. Até deixei abaixo aqui, ó, as traduções para facilitar o entendimento. Tá? Então, esse daqui é o material de hoje. Lembrando que o Kim, por exemplo, nós já estudamos. Lembra-se, o Kim é a mesma coisa que o Kto. O Kto, no nominativo, ou no mianownik, no nagendnik, ou instrumental, ele se transforma em Kim, certo? Não podemos esquecer disto. E do mesmo jeito, Tso vira Chim, certo? Então tá aí, ó. Kto vira Kim e o Tso vira Chim. Então é isso que aconteceu aqui, ó. Como está no instrumental por causa do Z, o Z significa com, e ele sempre transforma a palavra à frente em instrumental, então não podia ser skto. Então poderia ser skto, né? Porque tem o Z. Então, skim. Agora sim, agora fechou todas. Então, skim Andrzej rozmawia, Andrzej rozmawia, e aí nós temos que entender agora o seguinte, ó. Vamos trocar aqui. Temos que entender que nós estamos falando das 6 pessoas, 3 do singular e 3 do plural aqui, ó. Por exemplo, aqui ia, t, on e ona, tá? Então aqui nós temos eu, você, ele, ela e ele neutro, tá? Um neutro, tá? Então aqui nós temos as 3 pessoas do singular. E desse outro lado aqui nós temos as 3 do plural, certo? Aqui singular e aqui desse outro lado, ó, plural, tá? Então aqui nós temos nós, vós ou vocês e eles. Então tenho eles e tenho elas aqui, tá bom? Então temos o eles e o elas aqui, ó, no plural. Então agora a gente vai aprender em cima disso daqui. Então, relembrando você, agora vamos partir então por exercício. Já entendemos, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então agora nós vamos entender com quem o Andrzej está conversando. Com quem o Andrzej está conversando? Então, lembrando que nós estamos passando tudo para o nominativo. Então, o que vai ser utilizado vai ser sempre este lado de cá. Então, Andrzej rozmawia ze mną, ou seja, comigo. Andrzej rozmawia z tobą, ou seja, com você. Andrzej rozmawia z nim, ou seja, com ele. Andrzej rozmawia z nią, com ela. Andrzej rozmawia z nami, conosco. Andrzej rozmawia z wami, convosco ou com vocês. E Andrzej rozmawia z nimi, ou seja, com eles, com elas, tanto faz. Aqui vai ser para os dois, sempre. Tá bom? Então, temos aqui a explicação, então, de quem o Andrzej conversa. Então, Andrzej, ou o nome que você quiser, pode ser Marcel. Z kim Marcel rozmawia? Marcel rozmawia z tobą, por exemplo, com você. Tá?
Então, temos aqui, então, a explicação. E agora aqui tem que decorar, gente, não tem o que fazer. Isso daqui não vai mudar, tá? Vai ser sempre assim, sempre assim. Se tem o com quem, já era. É isso aqui mesmo, não tem alterações, tá bom? Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos exercitar o que nós acabamos de ver. Vou deixar a tabelinha aqui da página 22 aberta do lado de cá para facilitar nossa vida para consultas, tá bom? Que nós vamos usar nos exercícios. Por exemplo, ó, spotykam się ona, ó, spotykam się z ona raz w tygodniu. Ou seja, o que nós vamos ter que mudar aqui nessa frase? Ó, nós temos aqui a preposição e nós temos o ona, que é ela. Então, encontro-me com ela uma vez por semana. Então, encontro-me com ela. Como que é o com ela? No instrumental, está aqui, ó. Ela. Z nią. Z nią. Está aqui, ó, com ela. Z nią. Então, spotykam się z nią raz w tygodniu. Essa é a brincadeira. Vamos para a próxima? Ó. Nauczyciel rozmawia teraz on. Então, com ele. Ó, ele é z nim. Então, nauczyciel rozmawia teraz z nim. Então, o professor conversa agora com ele. Tá? Então, essa é a brincadeira. Vamos fazer uma juntos agora aqui. Ona chce rozmawiać z my. Então, ela quer conversar, no infinitivo, ela quer conversar com quem? Conosco. Z nami. Ó, z nami. Então, vamos colocar aqui. Ona chce rozmawiać. Faz de conta que tem a cresca ali acima. Z. Como é que é o me? Conosco. Z nami. Então, z nami. Tá aí. Então, respondemos aqui, ó. Preposição, aqui está falando de nós. E o nós, então, como já vimos aqui, ó, é znami. Então, tá aqui, ó, znami. Vamos para o próximo? Lubię spacerować w. Então, eu gosto de caminhar com vocês ou convosco. Eu gosto de caminhar convosco. A gente não fala assim, nem aqui no Brasil, né? Quanto mais na Polônia. Então, eu gosto de caminhar com vocês. E como que é o com vocês? Ó, com vocês, z wami. Então, aqui, vamos colocar certinho a resposta. Então, lubię, faz de conta que tem o ogonik. Spacerować, faz de conta que tem a cresca. Z wami. Essa é a brincadeira, tá aí. Então, preposição, v, e aqui tá declinado, então, no instrumental, tá bom? Vamos para o próximo. Kto chce iść na siłownię, jeja? Ou seja, quem quer, aqui ó, tá no, é o mesmo kima, ó, só que agora tá no nominativo, porque não tem nada na frente dele, nada que diga que ele tem que se transformar. Então tá ali, ó, kto chce, quem quer ir, ir na academia siłownia, ja, ou seja, comigo. Como que é o comigo? Então tá aqui, ó. Comigo é ze mną. Então, ó, acho que dá até para copiar daqui, ó. Então vamos colocar aqui a respostinha, que é kto chce, opa, chce, faz, tá certo, quem quer, iść na siłownię, opa, vamos tirar o ze, vamos colocar aqui, ze mną, então tá aí, ó. Quem quer ir na academia comigo? Totalmente declinado, tá bom? Vamos ver se está certo aqui as respostinhas. Ó, então, a primeira, essa última aqui, Zamenon. Vamos ver aqui, onde é que está a respostinha? Está aqui, ó. Zamenon. O de cima, Spaceroptys vami,
O mais acima é snami. O outro é snim. Ó, snim, e assim vai. Então tá aí a brincadeira, tá certinho. Vamos fazer mais um aí. Spotykam się często z oni. Então, spotykam, eu encontro-me com frequência com oni. Então, vamos ao oni. Olha aqui, ó, eles no caso, né? Encontro-me com frequência com eles. Então, é snimi. Então, aqui será spotykam się często z nimi. É isso, né? Onimi. Oninimi. E aqui, oni, nimi. Tá aí, ó. Vamos tirar a prova do 7. Tá aqui, ó. Spotykam się często z nimi. Então tá aí, ó. Z nimi. Tá bom? Então eu vou deixar o restante para vocês e vamos dar linha para pipa. Vamos continuar. Vou deixar aqui aberto para vocês copiarem. Ó, copiam, printa aí e sigam no exercício, tá? Utilizando então esta parte junto com esta tabela. Beleza? Vamos adiante então. Vamos deixar aqui o exercício agora à mão e vamos ir para a próxima tabela. Aqui. O caso instrumental ele é usado para expressar o instrumento com o qual uma ação é realizada. Então vamos ver que instrumento que está falando aqui. Instrumental. Instrumento. Está aqui o instrumento que vai dar uma ação para o sujeito da frase. Então tá ali, ó. Marek wraca do domu samochodem. Ou seja, Marcos volta para casa de carro. Então, qual é o instrumento que Marcos usa para ir para casa? Ó, um carro. Esse é o instrumento. E que ação esse carro vai fazer para o Marcos? É voltar. Ele volta para casa. Então, isso faz com que seja declinado. Então, ó, Marek wraca do domu samochodem. O próximo exemplo. Ania pisze tekst ołówkiem. Ołówkiem. Tá? Então, Ana escreve o texto a lápis. O ołówkiem, a lápis. Lembrando que essas declinações aqui em vermelho, né, você vai encontrar com substantivos na tabelinha dos substantivos. Está aqui a tabelinha. Como é que chegamos à conclusão que samohodem tem essa terminação? Lembre-se de como que ele é no nominativo. No nominativo ele é apenas essa parte em preto aqui, samorhud, com acento. Samorhud é um substantivo masculino singular, ó. Então ele recebe o EM. O próximo é o UFK. O UFK, ó, termina com K. O que, que acontece com ele no substantivo terminado em K? Recebe o IEM. O UFKM. Então sempre que tem um K ou um G, ele recebe o IM no final, que está aqui, ó. O próximo, Grzegorz jedzie do pracy autobusem. Então, o Gregório, acho que é, a Gregório vai para o trabalho de ônibus. Então, ele usa o ônibus para ir para casa, entendeu? Olha o objeto da ação aí. Então, Grzegorz jedzie do pracy autobusem. E por que que o autobusem recebeu o EM? Pelo mesmo motivo do Samorhud. O próximo, Dziecko je kanapkę rękami. Ou seja, a criança come sanduíche com as mãos. Aqui está no plural. Rękami. É, ręka é feminino, é um nominativo. Então a gente vai lá no nominativo, ó, receberia o on se fosse singular. Mas como é plural, ó, recebe o ami. Ami. Então por isso rękami está no plural. Então a criança come sanduíche com as mãos.
entendeu? Então, estas palavras representam o instrumento com o qual a ação é realizada. Por isso, estão declinados, no caso, nagendnik, ou instrumental. Mas você percebeu que todos eles foram declinados e não apareceu o z aqui. Isso tem uma explicação. Vamos para a explicação? Ao se utilizar o caso instrumental para descrever o instrumento com o qual uma ação é realizada, não se deve usar a preposição z, pois isto altera o sentido da frase. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Wracam do domu autobusem, ou seja, eu volto para casa de ônibus. Agora, se a gente colocar o z, wracam do domu z autobusem. Então, eu volto para casa de ônibus. Parece que é a mesma coisa, né? Só que a impressão que dá aqui para o polonês é que você está dizendo assim, ó. Eu vou voltar para casa com o ônibus. Olha ali, ó. Com o ônibus embaixo do braço, tá vendo? Então, wracam do domu z autobusem. Ou seja, eu volto para casa com o ônibus. É o que está aparecendo assim, quando coloco o z. Agora, sem o z, que é o que nós acabamos de aprender aqui, ó, ele dá o sentido correto do instrumental. Wracam do domu autobusem. Pode perceber que na tradução tu está dizendo como se tivesse a palavrinha com aqui, ó, com, que é o z. Parece que ele está aqui, ó, na frase. Volto para casa de ônibus ou com o ônibus, tá? Então temos que lembrar disso. Mas também não te assusta, tá? Vai com calma. Eu me assustei bastante quando vi isso, mas vamos fazer de conta que está tudo certo. A gente não vai se preocupar tanto assim. Olha o próximo exemplo. Jem kanapke rękami, ou seja, como sanduíche com as mãos. Agora, se eu disser jem kanapkes rękami, parece que eu estou dizendo para a pessoa, ó, como um sanduíche com mãos. Ou seja, tem mãos, ó. Parece que eu estou comendo um sanduíche de mãos, assim, ó. Ah, tem recheio do quê? De carne? Não, não é de mãos. É um X-salada? Um bauru de salada? Não, não. É um bauru de mãos. Entendeu? É mais ou menos essa impressão que passa. Aqui, ó. Maluje ścianę farbą. Ou seja, eu pinto a parede com tinta. Maluje ścianę farbą. Eu pinto a parede com a tinta, ou seja, ó, a tinta está me ajudando a pintar, eu e ela, com a tinta. Eu e a tinta estamos pintando a parede. É essa mais ou menos a impressão que dá, entendeu? Então, por isso que no instrumental não se utiliza, então, tá, a expressão z, não se utiliza o z, tá? Ele fica de fora quando vamos fazer essa instrumentalização. E aqui nós temos então alguns exemplos, que é de onde nós viemos do exercício, da página 24. Vamos para estes exemplos, olha ali, ó. Jadę do pracy autobusem, ou seja, eu vou para o trabalho de ônibus. Ó, tá ali, está traduzido sem o z, mas está a frase, mesmo sem o z, olha lá, ela está no instrumental. Jadę do pracy rowerem, ou seja, eu vou para o trabalho de bicicleta. Jadę do pracy metrem, ou seja, eu vou para o trabalho de metrô. Todos eles estão declinados no instrumental, mas não receberam o z, certo? Ó. Wracam do domu samochodem. Eu volto para casa de carro. Wracam do domu taksówką. Eu volto para casa de táxi. Taksówką. Tá? Declinado porque é feminino. Ó. Wracamy do domu motocyklem. Motocyklem. Wracamy, nós voltamos, ó, nós voltamos para casa de motocicleta. Então pode ver que aqui na gravura, ó, é nós. São duas pessoas voltando para casa. Mais um exemplo. Jen
zupę łyżką. Jem zupę łyżką. Eu como a sopa, ó. Eu como a sopa com a colher. Jem kanapkę rękami. Já vimos o exemplo deste daqui, né? Então aqui está no plural. Mãos. Eu como o sanduíche com as mãos. Olha ali, ó. Não é de mãos. Jem mięso widelcem i nożem. Ou seja, eu como carne com garfo e faca. Tá ali, ó. Nożem. Garfo e faca, ou faca e garfo. Jem mięso widelcem i nożem. Entendido? Mais um exemplo. Płacę rachunek kartą. Então, eu pago. Deixa eu marcar aqui. Então, eu pago a conta com o cartão. Então, eu pago a conta com o cartão. Tá ali, ó. No próximo exemplo, ó, ele está pagando a conta com outro método agora. Ó. Eu pago a conta com dinheiro. Gotówką, com dinheiro. E no próximo exemplo, ele paga a conta com o telefone. Płacę rachunek telefonem. Ou seja, eu pago a conta por telefone. Ou com o telefone, tanto faz. Com o telefone acho que dá a impressão errada, né? A próxima. Meje ręce mydłem. Então, meje ręce mydłem. Eu lavo as mãos com sabonete. Então tá ali um instrumento dele utilizando, ó, o sabonete, lavando as mãos. O próximo agora, ó, o que que ele está fazendo? Maluje ścianę farbą. Vimos até um exemplo ali atrás, né? Tinta. Eu pinto a parede com tinta, ou de tinta. Pisze teksty długopisem. Długopisem. Então, pisze teksty długopisem. Eu escrevo um texto, ó, não é mais com um lápis, agora é com uma caneta. Então, eu escrevo um texto com a caneta, ou de caneta. Tá bom? Então, vimos aqui já alguns exemplos deste material. E agora, para finalizar, então, vamos conjugar esses dois verbos e vamos deixar os exercícios para a próxima aula, então, dali para frente, tá bom? Então, vamos lá. Jechać, que é ir com algum transporte, ó. Jadę do pracy rowerem. Eu vou para o trabalho de bicicleta. Então, vamos lá. Deixei alguns já meio prontinhos aqui, ó. Aqui estão as três pessoas do singular e as três do plural. Jadę, eu vou. Olha ali, ó. Eu vou. Ty jedziesz, que é você vai. E aqui é só continuar, então. Jedzie. Jedzie. Jedziemy. Jedziecie. E jadą. Então, eu vou, você vai, ele ou ela vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, certo? I ja jadę, ty jedziesz, on jedzie, my jedziemy, wy jedziecie, oni, one jadą, que é o que nós vimos um pouco mais acima em alguns exemplos, tá? E agora, płacić, que é pagar, płacić. E aqui nós temos o exemplo ao lado. Płaci, ou seja, ele paga, o senhor paga. Płaci pan kartą czy gotówką. O senhor vai pagar. Eu pago, ele paga
Eu pago, você paga, ele paga. Olha aqui, ó, płać. Vamos conjugar aqui que vai ficar mais simples. Então tá aqui, ó. Eu vou ter que copiar por causa desse cortadinho aqui que eu não tenho. Senão vai ficar bem feio. Vamos cortar. Vamos pegar só essa parte aqui, ó. Então tá aí, ó. Płać. Por isso que tá ali, ó. Płać. Ele paga. O senhor paga com cartão ou dinheiro? Cartão ou dinheiro? Hã? Nós pagamos, é płacimy. Opa, płacimy. Płacicie. Vamos então dar uma olhadinha para ver se está certinho a conjugação. Então, primeiro aqui, ó, que acabamos de ver. Jadę, jedziesz, jedzie, jedziemy, jedziecie, jadą. E agora o płacić, płacę, płacisz, płaci. Płacimy, płacicie, płacą. Tá? Bem certinho. Płacicie, płacą. Então agora já temos mais um verbo no vocabulário, mais dois verbos para irmos exercitando. E agora, para que nós possamos finalizar, eu vou deixar os exercícios aqui, ó. Nós temos uma folha só de exercícios do que nós vimos. Já executei dois, vamos fazer mais um juntos e depois eu deixo o restante para vocês, tá bom? Vamos lá então. Janusz jedzie do pracy niebieski samochód. Ou seja, Jânio vai para o trabalho com um carro azul. Então, Janusz jedzie do pracy. O que nós temos que alterar é aqui que está entre parênteses. Ó. Então, o carro azul. Niebieski samochód. Como que nós vamos, então, declinar? Vamos olhar lá. O samochód é o substantivo. Vamos para a tabelinha do substantivo. Samochód é masculino. Ó, recebe o EM. Então, samochodem. E o niebieski, carro azul, está sendo adjetivado. O carro é azul. Então, é um adjetivo, niebieski. Como que fica o niebieski no instrumental? Niebieski, ó, fica niebieskim. Masculino, ó, niebieski. Quando termina com K, tá ali, ó, kim. Então, niebieskim. Tá aí, ó. Samochodem, niebieskim. O próximo. Marek jedzie do Polski szybki pociągu. Então, o Marek vai para a Polônia com um trem veloz. Então, szybki, de novo, é a mesma coisa ali, ó, vai para o szybki também, por causa da terminação. E o pociąg, pociąg, substantivo pociąg, termina com G, ó, vai para o IM. Você lembra? Se terminado com K e G, tem a modificação. Então aqui vai ser pociągiem. Ali, ó, pociągiem. E vamos fazer o próximo agora. Co piszesz tekst, ou com o que você escreve esse texto, só que o co aqui já vai declinar. Ó. Então o co piszesz, como é que é o co no instrumental? Se lembra? Czym. Czym piszesz tekst? Com que você escreve o texto? Então, eu escrevo, pisze, faz de conta que tem o ogonic, text, stare uovke, ou seja, com um lápis velho, ouvke, ouvek. Então, já sabemos que o uveciem termina com im, né? E o stare é masculino, termina com starem. Então, vamos ver aqui, vamos começar com o adjetivo ali. Adjetivo é masculino, certo? Então, tá aí, ó. Ele vai terminar com ym. Então aqui vai ser staren. E o outro vai ser o uveciem. E vamos diminuir esse texto aqui. Uveciem. Por quê? O vec é masculino terminado com K. Então o substantivo masculino terminado com K ó, vira IEM. IM. Então tá aí, ó. Uveciem. Beleza?
e o restante vou deixar aqui para vocês então fazerem. E na próxima aula daremos continuidade à parte, talvez a parte final desse texto, tá bom? Um grande abraço, David Zênia, papá.